Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Márcia Ramos Martins. Aula 62.1. O que eu tenho na 62.1? Variação linguística. Variação linguística no contexto, parte 3. Habilidade. Conhecer e valorizar diferentes variedades da língua, procurando combater o preconceito linguístico. A variação no contexto. A língua vive em constante transformação, varia de época, de região, classe social, de profissões. Dependendo da situação, o usuário pode empregar diferentes variedades linguísticas. Variação linguística é a diversificação do sistema de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos. Ela pode ser da questão vocabulário, pronúncia, morfologia e sintaxe. Variação linguística e adequação. Não se pode afirmar que haja sobreposição das variantes linguísticas ou que uma esteja errada ou outra certa. No caso das variantes, o que deve ser levado em consideração é a adequação ao contexto e a relação comunicativa estabelecida entre o emissor e o receptor da mensagem. Vamos lá aqui. Olá, boa noite. Aqui está um contexto formal. Chegar à casa de uma pessoa ou encontrar um amigo, falar assim, olá, boa noite. Houve uma comunicação, né? E um contexto informal. Oi, como vai? E um contexto de extrema informalidade. E aí, mano? Viu só? A diferença, tudo é uma questão assim de saudação, de encontrar uma pessoa. Então, as várias maneiras de recepcionar uma pessoa. Beleza? Aqui, eu trouxe um quadrinho aqui com o significado da gíria véi. E o que significa? Vários contextos. Quando a pessoa diz assim, véi, o que vai significar? Esqueci. Aí a outra, véi. Quer dizer que a pessoa lembrou de algo, né? Então, aí, para, véi. Aí, quer dizer, não acredito. Véi, para. É melhor parar, que já está mudando a situação. Né? A situação está ficando complicada. Em outro contexto, véi do céu. Aí, ó, estamos perdidos. Viu só? Isso daqui só mesmo para... Tem mais significado da questão da gíria do véi. Só que eu peguei algumas aqui para mostrar para você o que significa. Tá bom? Cada expressão, quando fala, né? A pessoa se expressa e vai ter um significado. Pluralidade da língua no Brasil. Essa pluralidade da língua é facilmente observada no Brasil, um país de extensão territorial e multiplicidade cultural significativas. O que isso quer dizer? Porque aqui, ó, tem várias etnias. E cada um já traz uma bagagem, né? Uma cultura. Já traz aí, por exemplo, o seu vocabulário, né? Vamos observar aqui que as variações linguísticas acontecem porque a função primordial da língua é a comunicação. Os falantes arranjam e rearranjam a língua de acordo com a necessidade de sua interação social. Uma vez que essas variações visam a comunicação, jamais devemos considerá-las erros. Ao apontarmos essas alterações como erro,
estamos cometendo o que chamamos de preconceito linguístico. Quando eu falo assim da questão, quando eu falo assim, tia, olha só a questão do meu T, a pronúncia da questão fonológica, tá, amado? A fonológica, tia. Aí vem a pessoa lá, né, do Nordeste, porque da questão que eu sou do Norte, eu falo tia. Aí, e do Nordeste, vai falar tia. Eu tenho um sobrinho, quando a criança está começando a falar, né, a pronúncia é tia, o T bem marcado. A língua é responsável, segundo Biderman, 1898, por transmitir a herança cultural de um povo que carrega aspecto de vida, das crenças e valores de uma sociedade. Vamos ver os níveis de variação. Primeiro, nível de variação linguística. Plano da pronúncia, o fonológico, né? Aí eu tenho aqui, a tua saudade corta, como um aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma outra faia. Os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha. Ai, ai. Olha só, a variação, né? Tem várias, se você observar, tem um grupo, né, que omite na hora da emissão da fala, né? Aí você vai falar, é navalha. Aí a pessoa fala navalha, né? Atrapalha. Olhos, e fala zóio. Então, aqui da questão da pronúncia fonológica, o som que sai, tá? No plano morfossintático, me avisa quando você encontrar o Pedro. Quando eu ver o Pedro, aviso ele, morfossintático da questão da organização, né? Conforme a gramática, né? Avise-me quando você encontrar o Pedro. Preste atenção aqui. A gente já falou aqui em sala que não pode começar, né, a frase, né, a oração com pronome oblíquo átono, né? Então já sabe, então aqui no plano morfossintático, aqui é uma variedade, tá? Aí eu tenho, quando eu ouvir, avise-o, né? Viu só? Faça as anotações necessárias. Agora o plano vocabular. Ó, menino, sentido geral. Mas esse menino vai depender da região. Ele pode ser chamado de moleque, pivete, garoto, piá, guri. E aí, na sua casa, como que você chama? Vai conversar com algum garoto? Qual a que você usa? E olha que não esquece, também tem a questão de curumim. Também é chamado de curumim, tá bom? Aqui eu tenho, ó, olha aí. Ah, meu guri, olha aí. Olha aí, é o meu guri. Aí, música de Chico Buarque. Então, aqui, para relacionar a menino, ele usa a palavra guri. Ok? Continuando. As gírias são bons exemplos de variações fonológica, morfossintática e vocabular. É nós, mano. O bagulho é chapa quente, velho. Olha só essa questão aqui. Ó, aqui tem a variação fonológica, tem a variação vocabular e morfossintática. Belezinha? Outra parte interessante aqui. Existem, né, diferentes variações ocorridas na língua. Entre elas estão a variação histórica. Como eu tenho aqui com a palavra você, né? É que vai sofrendo transformações ao longo do tempo. Que fala histórica é uma variação cronológica, né? Aqui eu tenho a palavra você. Antigamente, lá no período colonial, assim a pessoa falava vossa me ser. Aí depois, vós me ser, vós me ser, você,
você, e você, mas representando só por o V e o C. Então, ó, você diante da linguagem reduzida ao meio eletrônico é apenas VC, ok? E tem algumas pessoas, né, que quando vão fazer alguma digitação também, em vez de colocar o C, ela coloca o numeral 6, aí V6, quer dizer, vocês, ok? Então, aqui para mostrar a variação histórica, tá? Que é a transformação que acontece ao longo do tempo. Expressões que já se encontram em desuso, tais como mademoiselles, prendadas, janotas, pé de alferes e balaio. Aqui nesse trecho de Carlos Drummond de Andrade, ó. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes, arrastando a asa, mas ficando longos meses debaixo do balaio. Então, aqui você pode observar, né, que essa questão de quem que fala está completando primavera, só as pessoas com mais idade, nossos avós, né, mais antigas, vamos dizer, mais experiente, né? E mimosa, prendada. O que quer dizer prendada? É aquela pessoa que sabia fazer, cuidava bem de casa, fazer comida, né? Fazer bordado, né? Tem várias habilidades, ok? Próxima aqui. Caso fôssemos adequá-las ao vocabulário atual, como que ficaria? Preste atenção. Restringindo-se a uma linguagem mais coloquial, os termos em destaque seriam substituídos por mina, gatinha, maravilhosas, saradas, da hora, os manos, a galera, né? Dava uma cantada e assim por diante. A língua é dinâmica. Sim, por que ela é dinâmica? Ela sofre transformações com o passar do tempo em virtude de vários fatores. Que fatores são esses, né? Da própria sociedade, que também é totalmente mutável. Variações diatópicas ou variedades regionais. Aqui, né, da região, porque eu coloquei assim, certa imagem do mapa, né, das regiões aqui, região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Quando você faz uma viagem, tem algumas pessoas que não vão conseguir entender o que você está falando, né? Ou então, chega a região, a pessoa fala que tem, eu falo, não, tem, é igual quando eu cheguei aqui, né? É da mesma região, mas eu falava assim, caqui, aí o povo falava garrafinha. Eu falei, garrafinha? Mas o que é caqui? Caqui para eles aqui só era fruta, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Variedade regional. São aquelas que demonstram a diferença entre as falas dos habitantes de diferentes regiões do país, diferentes estados e ciladas. Algumas marcas do regionalismo no Brasil. Ó, aqui, abestado. Aí você tem que saber. É bobo, o tolo. Abirobado, maluco. Avalie, imagine. Pão de sal, pão francês. Macaxeira, mandioca e aipim. Arretado, bacana, legal, pessoa forte, concentrada, determinada. Banda, lado, pedaço. Bila, bola de gude. E semáforo, sinal, sinaleiro, farol. É importante destacar que a língua em movimento busca alcançar sua função primordial, que é a comunicação. Variação regional, os chamados dialetos, são as variações ocorridas de acordo com a cultura de uma determinada região, tá? Aqui
tem aqui a questão do pão francês, né? Na região sul. Bah, me vê 10 cacetinhos, por favor. Sim. Então, já sabe que na região sul usa-se cacetinhos. Aí tem também outra região, pão francês, jacó, pão aguado. Vocabulário, dialeto ou linguajar mineiro. Olha só. Ouro, aru, eru, iro. Forma usada em verbo na terceira pessoa. Eles foram lá e dançaram, beberam, agarraram umas mulheres e depois fugiram. Isso aqui é o linguajar mineiro. Doce. Mineirinho falando de você. Qued. É o mesmo que cadê, aonde está. Presta atenção. É quando o mineirinho está falando e você não está ouvindo. Trem. Não tem nada a ver com o meio de transporte. Pode significar qualquer coisa que mineirinho quiser. Traz o trem. Eu não vi o trem, entendeu? É assim vai. Deu o mesmo que de mim. Larga Deus, sou. Seria uma abreviatura do Senhor. Seu Senhor. É mês. Mineirinho querendo confirmação. Papopó. Perguntando se pode pôr o pó ao fazer o café. Ok? Linguajar cuiabano. Ó, bom demais, muito bom. Lá tá bom demais. Bonito pra você. Expressão que indica quando a atitude tomada não foi boa. Chegou em casa B. Bonito pra você. Cátio. Namoro, paquera, amante. Aquele cara tá de Cátio com Maria. Canhém, latido de cachorro, expressão usada para acordar, para discordar. Você namora, Maria Taquara Canhém. Cainha, que não dá nada para ninguém, sempre nega. Deixa de ser cainha, dá um pedaço de pão. Aí, no caso, eu sou vino que eu falaria aqui. Cachorro, expressão de espanto, de negação. Ele ficou atrás do ser cachorro. Aqui não, sou muito homem. Serpo, bom, ótimo. O Atlético Mato Grossense era um serpo do time. Coloiado, coloiada, junto ou próximo em grupo. Saldanha 10 tá coloiado com Garcia Neto. Então, esse dicionário cuiabanês é de William Gomes. Outra imagem aqui que acontece também da questão da variedade regional. Ó, olha, uma mesma fruta, ó, com a variedade de nomes, ó, representada por tangerina, bergamota e mexerica. E não esquecendo da pocã, tá ok? Variação regional nas palavras do poeta Oswald de Andrade. Vício da fala. Para dizer milho, dizem milho. Para dizer melhor, dizem melhor. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhado. Oswald de Andrade. Então, aqui você dá para perceber que ele está representando a questão regional, né? A regional e a questão fonológica, o vício da fala, tá certo? Do dia a dia. Variações diastráticas. Olha só uma imagem, né? Que esse daqui eu trouxe para mostrar para vocês em relação, assim, ao grupo social, tá? Ao grupo social. E a questão da faixa etária, né? Vamos observar aqui. Rola, é nóis, só demorou. E se você observar a imagem, onde está aquela interrogação, aquela pergunta, aí a pessoa, se você
observa bem aqui, ó, você vai perceber que é uma pessoa de faixa etária mais avançada, né? Então, ó, é uma senhora e ela não está entendendo nada que a juventude, a mocidade aí, esse grupo está conversando, beleza? Então, variações diastráticas refere-se a grupos sociais cujos fatores relacionados à faixa etária, profissão, classe social, nível de escolaridade, esporte, tribos urbanas, gêneros, sexualidade, religião e etc. Aqui, olha a variação social aqui, ó. Cheguei correndo na firma, ó, correndo, que é o correndo, né? Boa tarde, como estás? Gostaria de saber se iria ao cinema comigo na sexta-feira. Nós nos divertiríamos muito. Olha só, uma linguagem bem formal e ela em cima é uma linguagem bem informal. Amados, vamos prestar aqui, né, atenção nesse vídeo que a gente trouxe sobre variante linguística. O que é variação linguística? Bom, variação linguística é o fenômeno que acontece com a linguagem e pode ser entendida por meio das variações históricas e regionais. Na língua portuguesa, um exemplo é o português que se fala no Nordeste do Brasil. Oxe, eu sou Romero Miranda, sou nordestino e falo português. Que pode ser diferente do português falado no sul do país. Baguri, eu sou Andriele Padilha, eu sou do Sul e falo português. E aí, perceberam a diferença? Deu para perceber, né? Nós temos vários tipos de variação linguística, como a histórica, e ela é observada no caso do vocabulário próprio de uma determinada faixa de idade, e também em palavras ou expressões que deixaram de ser usadas. Você já ouviu falar na palavra fusarca ou quiprocó? Não faz ideia do que significa? Então presta atenção no exemplo da simulação. Vou aqui na secretaria e já volto. Mas que fusarca é essa daqui? Eu não posso sair um minuto para resolver um quiprocó na secretaria que vocês ficam fazendo isso? Fusarca? Quiprocó? O que a senhora quer dizer com isso, professora? Essas palavras são palavras que eu usava antigamente. Fusarca significa bagunça, que é isso que vocês fizeram aqui nessa sala de aula. E quiprocó é uma confusão que eu fui resolver lá na secretaria. Agora que vocês já entenderam o que eu estava querendo dizer, levantando e arrumando essa sala. Bora, bora, bora. Nós também temos as variações diafásicas, mais conhecidas como variações situacionais. Em outras palavras, é quando a mesma pessoa muda a sua maneira de falar, dependendo do ambiente onde se encontra. Pode ser formal ou informal. A linguagem formal é um tipo de linguagem mais culta. Acontece em situações mais sérias, como em audiências com juízes. E a linguagem informal é usada em situações mais descontraídas, como no bate-papo com os amigos, quando há intimidade entre esses grupos. Também chamada de variação geográfica ou regional, as variações diatópicas acontecem quando a mesma língua é falada de forma diferente, dependendo do país, estado ou cidade. Por exemplo, esta fruta. Em alguns lugares é chamada de mexerica, em outros de bergamota ou puncã, que no final é a mesma fruta. Variações diastráticas, também conhecidas como variações sociais, acontecem na convivência de determinados grupos sociais, como no exemplo que você vai ver agora, advogados, policiais e etc. Só dando uma ideia mais ou menos dos nossos vocabulários mais frequentes, com relação ao veículo que a gente utiliza no dia a dia policial, seria viatura, mais comumente chamado de VTR. Quando o cidadão ele é foragido da justiça, ele tem alguma pendência judicial
a gente chama de foragido, é fugitivo, recapturado, enfim, coisas desse sentido. O criminoso, o investigado é o meliante, quando a gente consegue capturar. Outro bom exemplo é concluso. A gente utiliza a expressão concluso para informar que o processo foi enviado ao juízo e que aguarda uma decisão. Sabemos que a língua é viva, mutável e dinâmica e que, portanto, sofre variações sociais, históricas e regionais. O que é importante salientar é que não devemos tratá-las como erros, e sim como variações, que são. Portanto, variação linguística é a própria língua em movimento. Essas variações possuem uma classificação específica. Olha só: variação morfológica, alteração na forma de escrever a palavra. Variação fonético-fonológica, diferentes pronúncias para uma letra. Variação semântica, quando uma mesma palavra pode ser usada de forma diferente. Variação sintática, diz sobre as organizações dos elementos mantendo o mesmo sentido da oração. Variação estilístico-pragmática, variam de acordo com as situações de interação social, pode ser formal ou informal. E, por fim, variação lexical, que são palavras escritas de maneira diferente, mas que têm o mesmo significado. É isso aí, ok? Pessoal? Então, olha só, eu trouxe uma tirinha para mostrar para vocês a questão da variedade, que é da variações linguísticas aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, achamos que você passa tempo demais batendo papo na internet. Aí o menino fala, não é verdade. Observem bem, né? Olha só, o vício assim, da internet, né? Opa! Mudando aqui, falhando. Aqui nesse quadrinho, o que eu quero mostrar para vocês? Olha só, a linguagem da internet, né? Porque já traz até para fazer algum trabalho e do jeito que ele fala com o pai fica até assustado. Na verdade, os pais ficam assustados, né? E a outra aqui, e aí, mano? Brother. Então, olha a linguagem aqui, ó. Isso aqui do grupo social, mano e brother. Então, sempre fazendo uma variação dependendo do grupo social, tá certo? Caso você vai fazer uma entrevista, você não vai usar a linguagem informal, você já vai usar uma linguagem adequada para uma entrevista de emprego, tá certo? E na hora da escrita, você não vai fazer aquela escrita, na hora da prova, você não vai escrever do jeito que você escreve com um colega, né? Usando um bate-papo na mídia mesmo, você tem que usar adequadamente uma linguagem padrão, tá? Na linguagem culta, escrita, tá bom? Então, agradeço a companhia de vocês e até a revisão da aula.